Paz, família, tudo bem? Boa noite, meu nome é Bianca. Vamos ficar de pé? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 42. Glória a Deus nessa quinta-feira, nesse friozinho. Mas glória a Deus que nós escolhemos estar no melhor lugar. Na casa do nosso Pai, onde a gente pode adorá-lo e que possamos ser impactados nessa noite. Amém? Salmos 42. Amém. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, em meio à multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite seja comigo a sua canção. A minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimindo pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está tão assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Paizinho amado, Pai querido Jesus. Nós estamos aqui, Deus, nessa noite, para te louvar, Pai, para te agradecer, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, se faça presente neste lugar, Pai. Que o Senhor possa vir, Pai, tocando os nossos corações, Pai. Sondando os corações de cada filho que aqui está, Jesus. Espírito Santo de Deus, o nosso prazer e a nossa alegria é estar na tua casa, Pai. Te adorando, Senhor Jesus, te bendizendo, meu Deus, independente das circunstâncias, Pai, independente do dia mal, da tristeza, Pai, independente da nossa alma estar abatida, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, Pai, o nosso Deus que está conosco, Pai. Então que nessa noite, Jesus, o Senhor possa fazer o seu sobrenatural, Pai, que possa fluir rios de água viva, Senhor, neste lugar, Pai. Conduza, Senhor Jesus, a adoração, Pai. Conduza este culto, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, Senhor Jesus. Que possamos deixar, Senhor Jesus, lá fora os nossos problemas, Pai. Mas que possamos te adorar, Pai. Te entregar, Senhor Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo aqui, Pai. A casa é tua, Jesus. Oh, aleluia! O Senhor é digno. O Senhor é digno. Nós te adoramos, Senhor.
Nós estamos aqui tão sedentos por Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos por Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos por Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós rendemos a Ti honra e glória. Nós rendemos a Ti, Senhor. Somente Teu é o poder. Somente Teu é o poder. Nos conecta com Teu Santo Espírito, Senhor. Nos conecta, Senhor. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, oh, Te damos. Teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos, entregue tudo, entregue. Te damos, já começa entregando, já começa entregando.
Você vem aqui para entregar. Você vem aqui para entregar. Começa a entregar. Teu é o poder, tu é a honra. Nós te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Mais uma vez, então. Mais uma vez, então, preste atenção no que você está falando. Meu cor é o quê? Sua. Então vem, então, meu cor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, contemplar. Então vem me incendiar, é o teu altar. Quero ouvir o som, tua glória contemplar. Então vem, então vem, então então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
Ramassurebecandarabas, Rimico, Ribiandori, Alabas. Oh! Contempla. Oh, aleluia. Ah, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava orando e o Senhor falou comigo. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer para os filhos? O que o Senhor quer ouvir dos filhos? O que é que o Senhor quer dizer para nós? Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós estamos voltando à essência, voltando ao primeiro amor. E naquele momento Ele falou para mim assim: filha, eu quero que você diga para eles que a essência da igreja é o fogo. A essência da igreja é o fogo. E eu falei: como assim, Senhor? Vocês estão voltando ao primeiro amor, aos primeiros atos, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa, filha. Quando eu subi aos céus, eu disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Isso foi o que o Senhor disse. E eles estavam ali todos reunidos. E veio um som como de um vento impetuoso, e encheu aquela casa de poder. E ali nasceu a igreja primitiva. A primeira igreja foi um comando do Senhor: sejam cheios de poder, igreja minha. Fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E pregue em Jerusalém, em Samaria, em todos os cantos dessa terra. Ramachonabacando, ribiacandaraia subia. Ramachonei comandoia cai. Ressonai queimandui. A essência da igreja é o fogo. É o fogo. O inimigo das nossas almas, ele quer apagar o fogo. 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 Porque ele sabe que um fogo, ele incendeia. Seja incendiado. Seja incendiado. Você precisa do fogo. 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 Você precisa. Arremeca, mandar, rebeço, rebecai. Nei, como sui, becandorai. Some cantuni, bequestonei. Oh, rimi, conte, ribissuri, alabá. Você necessita. Você necessita.
Por isso busque, por isso busque, por isso busque, por isso busque. Há mais fogo, há mais fogo, há mais fogo. Agita as águas paradas. Rau que montou e que coia mais sorrabaca. Agita as águas paradas. Oi, que manduí. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Aleluia. Oh. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar-te. Ele já te quer. Ele já te quer. Ele já te quer. Porque já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama
derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh, oh, teu amor é como de um pai. Ele te ama muito, Ele não desiste de você. Persegues e me abraças, me envolve em quem o teu amor é como, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. Teu amor é, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue-se. Envolve no quê? Em quem tu és. Nos envolve em quem tu és, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Jesus, oh Jesus, Ramandore Becandarabas, Ramandori, oh Jesus, Ramandore Becantori, Alabasuri, Alabas. Oh Jesus, Ramandorebe Candarama. Entre nesse fogo, entre nesse fogo. Comece a lembrar da primeira vez que você teve contato com o Espírito Santo. Como foi impactante para você esse dia? Como foi impactante para você essa experiência?
Ele continua sendo o mesmo. Agora existem águas mais profundas. Agora existem águas mais profundas. Ei, Ele quer te levar. Ele quer te levar. O Espírito Santo, Ele te conduz a esse lugar. O Espírito Santo, aquele que se apresentou a você naquele dia, aquele que veio com fogo, aquele que fez o seu corpo tremer, é aquele que fez a sua língua enrolar, é aquele que te impactou, é aquele que te visitou, é aquele que te convenceu do pecado, do juízo. Foi Ele que está completando essa obra. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Vai, 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 vai. Vai além, vai além, vai além, vai além. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora, 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 agora. Rassorai que corre-me. Ramandorebe candaraba suriela manchonei. Nassoi que vem comer. Nem comandarei surimi. No consei comandará. Rexonei cai. Orribi candoraba suri. Rassonei. Recomandoi. Oh! Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Oh, meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do
lhe adorarei. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sem o quê? Sem nenhuma explicação. Oh, Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 oh, que desce. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como vem como em Pentecostes e enche-me. Você, igreja, declara assim: Espírito, Espírito, que desce vem como em Pentecostes. Senhor Jesus, nós estamos na sua casa nessa noite, Pai. Nós estamos reunidos em um só lugar, Pai, com um único propósito, um único motivo, Pai, que é te enxergar novamente, que é queimar diante do teu altar, é poder sentir a tua presença de uma maneira sobrenatural em nossas vidas, ó Deus.
Pai, nós deixamos os nossos lares nessa noite fria, porque nós queremos nos aquecer em Tua presença, porque nós não nos conformamos mais, Pai, com o dia a dia, com aquilo que nós vivemos, mas nós queremos ser impactados pelo Teu amor, nós queremos ser impactados pela Tua glória, nós queremos ser impactados, ó Deus, pela chama, pelo aquilo que um dia nos chamou, aquilo que um dia nos fez desistir de todas as outras coisas e nos aproximemos de Ti, Senhor. Então, Pai, nessa noite nós clamamos a Tua presença, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos agracie, Pai, com o vento, Pai, impetuoso, com a sombra da Tua glória, com a Tua presença, com o Teu poder, a Tua majestade nesse lugar. Enche-nos, ó Deus, enche-nos, ó Senhor, e vem com a Tua glória, o Teu poder e a Tua majestade. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me, 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 enche-me. Espírito, Espírito, que desce como vem como em Senhor Jesus, toma o Teu lugar de honra nessa casa, Pai. Toma o Teu lugar de honra, meu Pai. Aqui está uma igreja que Te ama, que Te adora, que Te busca, Senhor. Não nos deixe sair da mesma maneira que nós entramos, mas que possamos ser impactados pelo Teu amor e a Tua presença. Pai, essa casa é Sua, e todas as coisas são para louvor e glória do Teu santo nome. Aplaudam ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem vê assim nem sabe que só tem um braço, né, mano? Glória a Deus, hein? Meu Deus. Paz, igreja, boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Não dá nem para falar que tá com frio depois de tudo isso, né? Glória a Deus, que possamos ser cheios do poder e da glória do Senhor Jesus. Para você que nos assiste, que você tenha uma ótima noite. Que a mesma presença que nós vamos sentir aqui nesse lugar e já estamos sentindo, você possa sentir também na sua casa, no seu lar. E que Deus te abençoe poderosamente. Meu nome é Henrique, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou com vocês nessa noite para podermos compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito. E antes de nós darmos continuidade, eu queria saber se tem alguém que nos visita, se tem, dá um tchauzinho aqui para mim. Glória a Deus, aplaudam ao Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos. Se você está do lado dele, o cumprimente. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade, essa é a casa do nosso Pai. Para você que nos visita, nós temos um bebedouro ali no fundo, os banheiros estão ali. E se você tem uma criança, nós também temos o ministério infantil, fica ali naquela portinha colorida. Nós temos as nossas tias do MI para nos ajudar. Amém? Para você que também nos visita no final do culto, tem lembrancinha? Tem, né? Glória a Deus. Então, para você que nos visita, dá uma passada ali no balcão.
Na saída da igreja, do lado esquerdo, tem um balcãozinho ali. Passe lá, pegue sua lembrancinha, vai ser um prazer aí te entregar esse presentinho, amém? Bom, nossas células, aos recados já, sem mais delongas, as nossas células estão de férias. Nem foi um A verdadeiro esse aí, né? Mas glória a Deus, o bom é que semana que vem nós temos o retorno das nossas células. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Você falou, mas você está indo para a célula? Eu não te vejo nas fotos já tem uns 2 meses. Hoje é aniversário do seu líder, você mandou parabéns para ele? Olha aí, você já está errado, você já está errado. Brincando, tá, igreja? Glória a Deus, as nossas células retornam na semana que vem. O que são as nossas células? São encontros ali que nós fazemos nos lares, é o local onde nós nos conhecemos, é o local onde nós nos ajuntamos como família e caminhamos juntos. Então, se você não frequenta uma célula, não deixe de participar. Lá no final também, quando você estiver passando ali, se você quiser saber um pouquinho mais, o pessoal do Boas-Vindas pode te indicar uma célula. No dia 20/9, nós teremos o nosso congresso Avalanche, glória a Deus. O Ministério Flame, né, esse congresso acontece pelo Ministério Flame. O que é o Ministério Flame? Ele é um ministério de jovens, mas ele não é jovem de idade, ele é aquele que é jovem de espírito. E eu falo para vocês que dos congressos que nós temos na nossa igreja, sem dúvida nenhuma, o Avalanche ele sempre nos surpreende de uma maneira positiva, onde a glória do Senhor desce naquele lugar. E esse ano vai ser algo relacionado a frutos, tempo de gerar, tempo de colher ali, creio eu. Então, para quem quiser aí participar, no link da bio do nosso do Instagram, do Bola de Neve Sede, e nós aqui da igreja também temos, então se você quiser, procure alguém aí que está de crachá, a gente pode te encaminhar esse link também. Amém? Tem vídeo do mergulhando? Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Os meninos da inteligência artificial estão brincando bastante, mas esse convite veio direto de Paulo, de 2000 anos atrás. Eles estão convidando vocês aí. O que é o mergulhando na palavra, igreja? Para alguém que veio de outro ministério, existe a escola bíblica dominical. É onde nós estudamos ali, aprendemos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Na nossa igreja nós também temos um estudo bíblico e nós chamamos ele de mergulhando na palavra. Então na terça-feira que vem, no dia 5, nós vamos voltar aí com o mergulhando. E esse módulo vai ser a carta, né, aos Romanos. Acredito que eles vão decorrer depois sobre Paulo, ali as cartas paulinas, né? A Dai está aí. Então não deixe de vir, venha conhecer mais sobre aquilo que o Senhor nos instruiu através da palavra, amém? No dia 8/8, nós temos o retorno do NV. Glória a Deus por esse ministério que retorna agora. O NV, gente, é um ministério que ele nasceu com a intenção de ajudar aqueles que têm alguma dependência ou codependência de algum vício, alguma coisa do tipo. Mas a grande verdade é que o NV, né, Ministério Nova Vida, ele é muito além do que isso. Ele é um momento onde nós compartilhamos algo, é onde você abre o coração. Nós temos uma partilha separada, né, uma roda de homens, uma roda de mulheres, é separado, e o que é falado no NV, morre no NV, e nós aprendemos uma coisa, que a caminhada em Cristo, ela foi feita para estarmos em unidade. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre esse ministério, não deixe de frequentar, vai ser na próxima sexta-feira, eu acho que vai ser às 8 horas, né, da noite, não tem horário aqui, é 8, né, Marquinhos? 8:30, glória a Deus. E no dia 9/8 nós temos o culto Flame mais Teens. Nós temos o vídeo também? Tem vídeo? Não, né? Beleza. O que vai ter nesse culto? Venha que você vai saber mais. Tô brincando, tô brincando. Tem vídeo? Ah, então passa o vídeo. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Esse culto, igreja, ele vai ser algo extraordinário para nós. Nós vamos receber levita de fora, o ministro também que vai trazer a palavra também vem de fora, mas não só porque eles vêm de fora, mas há uma preparação e uma programação para essa noite. Nós teremos também uma apresentação do teatro, algo muito forte, muito impactante. Não deixe de participar, vai ser no dia 9/8, a partir das 20 horas, aqui na igreja. Amém? Glória a Deus, esses são os recados. Vamos dar continuidade. Queria entrar com vocês no momento aqui de oferta, de dízimos, para a gente poder falar brevemente sobre isso. Queria compartilhar com vocês um texto que está no livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 1. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha com a gente aqui no telão. Glória a Deus. E ele diz assim: algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas é isto que é para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia uma grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados. Tanto quanto queriam, o mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido até aqui. Esse texto, estava meditando sobre algo que eu, orando ao Senhor essa semana, Deus trouxe ao meu coração sobre generosidade. E Deus, ele foi muito claro trazendo algo na minha vida, porque quando nós nos intitulamos cristãos, quando nós falamos que servimos a Jesus ou que nós buscamos a Jesus, existem alguns atributos de Deus que são imutáveis. Existem algumas coisas, todos os atributos de Deus, na verdade, são imutáveis. Então Deus, ele não muda aquilo que ele tem por essência. E alguns atributos de Deus, eles são inatingíveis para nós homens, que são onipotência, onisciência, onipresença. Nós não conseguimos ter nada disso. Só que existem alguns atributos de Deus que são palpáveis, a qual a gente pode alcançá-los por intermédio de Cristo Jesus. E um dos atributos de Deus é a generosidade. E isso bateu muito forte no meu coração, porque eu falei assim: caramba, Senhor, são tantas coisas que a gente busca em Tua presença, são tanto... às vezes a gente busca, eu queria um dom de profecia, queria poder, sei lá, enxergar, ter visão aberta, né? Eu queria orar com mais fervor, tantas coisas. Só que Deus, ele é simples. Deus, ele age de uma maneira simples em nossas vidas. E quando eu vi esse atributo da generosidade, eu falei assim: caramba, Deus, não tem como eu te servir sem ser generoso, sem também ter isso dentro do meu coração como uma regra de vida. Então, às vezes a gente tem algo e nós não queremos partilhar. Isso, gente, é uma falha no nosso caráter cristão. Não é o nosso caráter físico, né? Não é aquilo que nós temos, mas é algo que nós cremos em Jesus e não replicamos. Um exemplo disso é quando a gente fala assim: doe um agasalho para assistência social. E a gente procura no armário aquele agasalho que talvez não sirva mais nem para ser pano de chão. E a gente pega aquilo que não serve mais para nós e nós doamos, porque era algo que você praticamente jogaria fora. Isso não é generosidade.
A generosidade é quando você olha assim e fala assim, caramba, eu tenho 2 blusas e o meu irmão está passando frio, eu vou pegar uma das 2 e vou dar para ele. Isso é o que Jesus nos ensina. E quando eu li esse texto, o que me chama muita atenção nesse texto, é claro que nós vemos aqui o milagre, a multiplicação que Deus faz, e Deus ele multiplica mesmo, porque ele é poderoso, ele tem essa sobrenaturalidade dele para poder fazer essas coisas. Só que o que me chama atenção é aquele jovem que tinha só 5 pães e 2 peixes, porque ele estava disposto a entregar o pouco que ele tinha para que Jesus pudesse fazer algo. E é engraçado que Jesus, quando pergunta a Filipe, o que queria fazer, a palavra fala que ele só perguntou para pô-lo à prova, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. Na verdade, ele queria ver como que estava o coração de Filipe. E Filipe, ele olhou pelo natural. O que era o natural? Cara, tem 5.000 pessoas, a gente nem se tivesse todo o dinheiro aqui, a gente conseguiria alimentar todas essas pessoas. E André então chega com um jovem, e esse jovem eu vejo nele a generosidade de poder falar assim, cara, eu não tenho muito, mas o que eu tenho é isso aqui, serve para alguma coisa? E aquele jovem, talvez o que ele levou ali para caminhar atrás de Jesus, era o pouco que ele tinha, era o alimento que ele tinha, mas o pouco que ele tinha, ele decidiu dividir com o mestre, ele decidiu dividir com aquele que tem o poder de multiplicar. Talvez aquele jovem nem saberia, nem sabia o que ia acontecer por conta da sua ação. Talvez ele fez aquilo como uma ação involuntária, foi conduzido pelo Espírito de Deus a ser generoso, mesmo não entendendo. E quantos de nós não passamos por isso? Às vezes você está ali comendo um lanche e você fala assim, cara, compra mais um. Sei lá, e não tem ninguém ali do seu lado, daqui a pouco aparece uma pessoa. Eu já passei por isso, igreja. Estava lá comendo um lanche, eu falei, pede mais um. E aí passou um cara e falou assim, cara, eu queria comer um lanche. Eu já fui assim, eu já fui dando meu lanche para ele. E a mulher não entendeu nada. Eu falei, não, mas você já está fazendo o meu, esse daqui não era meu, e eu já sabia que não era meu. E essas coisas que o Senhor, Ele vai colocando no nosso coração, Ele vai nos moldando, Ele vai nos movendo. E qual que é a consequência quando nós temos um coração generoso? Aquele jovem, ele entregou o pouco que tinha. E era incrível que para ele era pouco, mas para Jesus foi algo que fez com que se multiplicassem a multidão. Então quando nós, trazendo agora para o nosso contexto aqui, quando nós viemos aqui no momento de oferta, nós sempre falamos, nós não estamos aqui para ver o valor que é ofertado, nós não estamos aqui para saber o quanto Deus Ele colocou no seu coração para que você oferte. Isso é algo você e o Senhor. E às vezes você pode estar naquela situação e falar assim, cara, eu não tenho nada, eu tenho muito pouco para poder ofertar. Mas saiba algo, que o pouco que você tem, Jesus faz se multiplicar para que muitos possam ser abençoados. Foi assim que Ele fez com aquele jovem. Foi aquela ação humilde, no pouco que tem, e Deus fez se multiplicar. Então quando nós entendemos isso, e algo maravilhoso, é quando nós não fazemos isso esperando que a multiplicação ela venha para nós mesmos. Porque o ato de generosidade, ele não espera nada em troca. Então quando nós trazemos algo ao Senhor, aos pés de Cristo, não é para que eu tenha mais e mais, mas é que o pouco que eu tenha possa alcançar um próximo que não tem nada. Sabe, porque às vezes a gente reclama do pouco que a gente tem, mas tem alguém orando para ter o pouco que nós temos. E isso é muito forte. Então, quando nós entregamos algo no altar, quando nós ofertamos, é claro, nós estamos consagrando sim a nossa vida financeira diante de Deus, mas muito mais do que algo que nós fazemos ali por um rito religioso, é entregar algo para que a casa do Senhor continue aberta, para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que mais vidas possam ser alcançadas, assim como vocês chegaram hoje, e essas portas estão abertas, e eu louvo a Deus por alguém que ofertou há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, e eu ainda nem era deste ministério, porque por essa ação da vida deles eu fui alcançado. Então nós temos isso em nossas mãos, e nós podemos alcançar outras vidas que nós nem imaginamos. Essa palavra, igreja, é uma palavra para quem conhece. Se você tem dúvidas sobre isso, de como ofertar, se isso é algo, cara, ora, pede para o Senhor. O Senhor, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento. Todo recurso arrecadado não é para uso próprio, mas é uso da igreja. Todos nós deste ministério somos voluntários e também somos ofertantes nessa obra.
Nós queremos ver essa porta aberta, nós queremos ver o maior número de pessoas alcançadas. E para isso nós precisamos nos mover em generosidade. Se você nos visita essa noite, fique em paz no seu lugar, você está aqui para receber, não para entregar. Se você é de outra igreja, dizima na sua igreja. Vamos nos colocar de pé. Aqui no meio nós vamos ter o gasofilaço. Do lado direito de vocês nós vamos ter as maquininhas. Tragam uma oferta diante do altar do Senhor em alegria, com gratidão e generosidade, amém? Deus abençoe. Estou caminhando em direção ao céu, sigo escutando da voz que é como mel. Nesse caminho estreito, não penso em desistir. Sua mão é poderosa, nunca me deixou cair. Ah, teu amor bateu em mim, ó Pai, como um sol de verão, tão claro e quente ao coração. Alguns dizem que é delírio meu querer te conhecer, mas o que eu posso fazer? Se você plantou em mim a semente da eternidade, se você regou em mim o amor que mostra a liberdade, só você me faz assim, como embriagado cair nos teus braços que me levam em direção ao céu. Eu estou caminhando em direção ao céu. Eu estou caminhando em direção ao céu. Eu estou desfrutando da vida além do véu. Eu estou caminhando em direção ao céu. Ah, teu amor bateu em mim, ó Pai, como um sol de verão, tão claro e quente ao coração. Ah, alguns dizem que é delírio meu querer te conhecer, mas o que eu posso fazer? Glória a Deus. Igreja, estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a oferta do seu povo, aqui está, Pai, o ato de generosidade da tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, por cada recurso aqui depositado. Aqui, Senhor, não está só também em valor financeiro, mas existem sonhos, existem alguns pedidos ao Senhor. E nós pedimos, Pai, para que a tua igreja ela possa crescer, ela possa prosperar, ela possa, Senhor Jesus, avançar. Abençoa, Pai, a vida dos teus filhos, para que nunca falte mantimento à casa deles. Pai, abre portas de emprego àqueles que precisam, envia clientes aos empreendedores, Pai, dê sabedoria e discernimento para administrar os seus recursos. E nós oramos, Pai, pedimos para que todo recurso aqui depositado venha a ser administrado com tremor, com temor, e que nada daqui venha subir ao coração do homem, mas tudo seja convertido para o teu reino, para a tua glória e para a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Vamos se assentar, vamos acalmar os nossos corações. Nós estamos em um processo aqui de algumas quintas-feiras, né? E glória a Deus pelo que Deus tem feito nessas quintas-feiras. Quem aqui veio nas quintas anteriores? Glória a Deus, né? É maravilhoso
porque o Senhor colocou algo, né, no coração do nosso pastor, e glória a Deus por isso, para que houvesse ali algo que nós fôssemos levados a buscar ao Senhor. E o que Deus colocou nos nossos corações foi voltando à essência. Mas não é voltando à essência da igreja, né, da nossa igreja, mas é voltando à nossa essência. E cada um daqueles que estão ministrando aqui nas quintas-feiras, acredito que Deus falou profundamente ao coração sobre algo que o fez lembrar de quando ele conheceu a Jesus. Pelo menos para mim, foi assim que Deus me deu a mensagem dessa noite, né? E antes da gente continuar, queria orar com vocês. Então, feche os olhos de vocês, abaixem as cabeças, peça para que o Senhor fale poderosamente a vida de vocês. Não criem expectativas na minha vida, eu não tenho nada a ofertar, tudo aqui é pela graça do Senhor Jesus. Pai amado, nós estamos na Tua presença e Te glorificamos por tudo que o Senhor fez até aqui neste culto. Te glorificamos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez ao longo destas quintas-feiras, que nos tem feito, Pai, voltar àquilo que o Senhor um dia nos chamou, nos mostrou. E que nessa noite, Senhor, não seja diferente. Sejamos, Pai, impactados pelo Teu amor, pela Tua glória, pela Tua presença. Que a Tua palavra, Pai, possa vir como bálsamo em nossas vidas. Possa vir, Senhor Jesus, nos alegrando, nos trazendo esperança, Pai, acerca da Tua promessa, acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Então, Pai, fala conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Pai, eu declaro que eu nada tenho, eu nada sou totalmente dependente da Tua presença, e fala comigo também nessa noite. É assim que nós oramos, ao nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Denilson faz falta, né? Faz uma falta, né? Glória a Deus pela vida dele. Para de faltar na igreja, mano, vem pro culto, velho. Glória a Deus. Então, gente, o tema da nossa mensagem dessa noite é a simplicidade do Evangelho. Por que esse tema, né? E eu gosto muito disso, porque, como eu disse, cada um de nós aqui, creio que na hora de elaborar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para a palavra, foi levado talvez a quando nós nos convertemos. E algo que eu passei muito tempo orando foi assim: Deus, o que me fez me aproximar da Tua presença? Porque às vezes a gente esquece, né? Aqueles que têm uma certa caminhada já com Jesus, às vezes vai passando o dia a dia, a gente meio que vai esquecendo das coisas que um dia nos aproximaram de Jesus. Se você está chegando aqui agora, se você ainda não conhece esse Deus, pode ter certeza que Ele vai impactar a tua vida e Ele vai marcar a sua vida nessa noite. Você vai ter um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo, e isso é o que faz a diferença na nossa vida. E eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, quando de fato eu comecei a ter uma vida com Jesus, o que me fazia adorar, o que me fazia buscar era a simplicidade de tudo aquilo, porque eu não entendia nada. Eu não entendia o falar em línguas, eu não entendia sobre os textos bíblicos, eu não entendia nada. O que eu entendia, na verdade, o que eu sentia? Eu chegava na casa do Senhor e ali acontecia algo sobrenatural que me fazia chorar, que me fazia derramar lágrimas diante do altar. E eu falava assim: Senhor, mas o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o porquê que eu estou chorando. Eu não estou entendendo o porquê que eu estou com esse tremor no meu coração. E era muito simples, era chegar com um coração puro, com um coração quebrantado, porque eu ainda não tinha sido influenciado por nada, né, por nenhuma coisa que eu tinha visto, ouvido aí fora. Então eu era como se fosse um copo vazio. E quando eu chegava na casa do Senhor, tudo que era derramado para mim era grandioso, era maravilhoso. Não era uma estrutura como essa, não era um templo como esse. Os bancos eram de madeira, né? Quem é mais antigo, né, sabe disso. Então os bancos eram de madeira, as coisas eram diferentes, mas Deus fazia algo extraordinário, e Ele não deixou de fazer. Isso é importante, Deus não deixou de fazer. E orando, né, ao Senhor, o que Deus trouxe ao meu coração? Uma vida ordinária, o ordinário em Deus, que é o cotidiano, tá? O que é o ordinário no Senhor? Cara, nós somos seres humanos comuns,
acordamos em nossas casas, tomamos café da manhã, na maioria das casas, né, um café com leite, uma bolachinha de água e sal, um pão com manteiga, às vezes um pão com ovo de manhã, para quem gosta, né? Essa é a rotina. Para quem tem filhos, preparar ali às vezes os meninos, as crianças, para o colégio, para a escola. Daqui a pouco, principalmente para as mulheres, né, de casa, aquela correria, tem que preparar almoço, tem que fazer aquilo, agora é o trabalho, tem que sair. E essa é a nossa vida. A nossa vida é uma vida rotineira. Então nós temos a família, o trabalho, a igreja, o lazer, são coisas rotineiras, são coisas que nós vivemos todos os dias. E nós temos uma coisa que é esquecer que Deus ama estar nesses momentos de simplicidade conosco. Deus ama estar no nosso cotidiano. Às vezes nós achamos que Deus ele só vai manifestar a tua glória quando você está num monte. Mas Deus manifesta a tua glória quando você está tomando café da manhã sozinho. Ou Deus manifesta a tua glória quando você está na sua casa, ou você está indo no metrô, no trem. Sabe, quantos de nós pegamos trem para trabalhar? E aquele momento do trem talvez seja o único devocional que você faça durante o dia. É um momento que você ora ali, está sendo esmagado, mas Deus ama estar ali com você, esmagado. E é importante entender que no geral da nossa vida, nós vivemos essa simplicidade. E a simplicidade é o que nós vamos ter na maior parte da nossa vida até o fim dela. Existirão momentos extraordinários na nossa vida. Nosso casamento, para quem já casou, para quem não casou, vai ser. O Denilson já fica chateado, né? Esse momento do casamento vai ser maravilhoso. O momento da sua lua de mel, aquela festa. O momento da sua formatura, né? Quando você se forma, é algo marcante. Eu ainda não tive esse privilégio, mas creio que vou ter no momento que eu pegar o meu filho, né, quando nascer, a primeira vez, você pegar o seu filho no seu colo. São momentos extraordinários, e isso daqui são coisas que vão impactar. Mas o Evangelho, ele não é só desse extraordinário. O Evangelho de Deus é do dia a dia. Ele é na coisa corriqueira. É você atendendo aquele cliente que infelizmente está falando mal de você. Isso é o Evangelho. O Evangelho é você olhar para sua esposa de manhã com cabelos esvoaçados e você falar para ela, eu a amo, mesmo ela estando ali numa situação meio difícil. Mas você também está numa situação difícil, né? Porque a gente não é tão bonito assim. Mas glória a Deus. Mas infelizmente, igreja, infelizmente, nós achamos que ter uma vida simples não é algo bom. E quando eu digo ter uma vida simples, igreja, eu não estou falando que a gente não deva buscar crescimento profissional, crescimento acadêmico. Eu não estou falando isso, não tem nada a ver. Porque até para os maiores empresários, que nós julgamos ser extraordinária a vida deles, há uma simplicidade no dia a dia ali da vida deles. Eles têm marido, eles têm mulher, têm os filhos. Só que a gente julga que não é bom, porque nós vivemos num mundo de comparação, de comparativos. Então a gente olha, talvez ali no Instagram, alguém que está fazendo algo diferente, está ganhando milhões, mas a grande realidade é que eu não sei como essa pessoa está verdadeiramente. Aquilo que as redes sociais mostram não é o que as pessoas vivem. Aquilo que as imagens mostram não é o que as pessoas vivem. Só que as circunstâncias da vida, a crença no que nós vemos, nos faz perder a essência daquilo que é simples em Deus. E aí nós podemos alargar isso para o âmbito da igreja, para o âmbito cristão, para o nosso âmbito de vida em Cristo Jesus. Porque quando nós chegamos na presença do Senhor é extraordinário, é aquela glória, é aquele poder, é aquela majestade, é como a Karina ministrou, a essência de Cristo é o fogo, é a glória, é o poder que um dia nos aproximou de Jesus. Só que a verdade, igreja, é que nós vamos passar dias que talvez nós não vamos ouvir a voz de Deus com tanta clareza, mas Ele estará lá. Só que nós estamos tão acostumados com as coisas que são magníficas, com as coisas que são grandiosas, que nós perdemos a simplicidade do Senhor nos ensinando dia após dia. E eu quero compartilhar com vocês o texto que vai servir como base aqui para a nossa mensagem. Ele está em Lucas,
no capítulo 24, a partir do verso 13. Essa daqui é uma passagem muito conhecida, é a passagem do caminho para Emaús. Mas antes de nós lermos, quero só trazer aqui um plano de fundo. Jesus, antes de morrer, Jesus passou alguns anos ensinando sobre a palavra. Ele ensinava os seus discípulos, ele caminhava com os seus discípulos, ele cresceu falando da palavra. E algo que chocou toda aquela realidade, daquela religiosidade que existia na época, é que Jesus ele ensinava acerca de coisas simples. Todas as metáforas de Jesus era falando de coisas do cotidiano da pessoa já vivia. Então ele falava de pão, ele falava de pescaria, ele falava de sementes. Por que Jesus usava essa linguagem? Porque era a linguagem que era conhecida daquele povo naquele momento. Só que por trás de todas essas coisas, Deus estava revelando o céu. Ele estava revelando o propósito e a essência dele diante de nós. Então a simplicidade de Jesus faz com que muitos não crescem em Jesus. Por quê? Porque era esperado aquele rei que viria sobre um cavalo, que libertaria o povo de Israel de todo aquele jugo, de toda aquela opressão romana do que eles viviam naquela época. Mas vem um homem simples, nascido numa manjedoura, nascido de uma família simples, vindo de um lugar que ninguém dava nada. Mas esse homem, com a sua simplicidade, mudou a humanidade. Então Jesus ele morre, Jesus ali depois do terceiro dia, ele ressuscita, e agora sim nós entramos no texto, no verso 13 ele diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Esse verso aqui ele é muito importante, porque a palavra diz que o próprio Cristo, que havia morrido, ressuscitado, passou a andar do lado deles. 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e das nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, essa palavra aqui diz muito sobre a nossa vida, porque até aqui, o que estava acontecendo? Ele estava dando um relato da esperança do que eles tinham de um Salvador, da esperança de um profeta que era grande em obras, um profeta que caminhou ao lado deles ao longo de muitos anos, um profeta que ensinou, um profeta que curou, um profeta que se auto-intitulou o Messias, porque ele era um ungido separado do Senhor. Inclusive em uma das conversas ele pergunta para Pedro: quem você acha que eu sou? E ele fala: certamente tu és o Filho de Deus. E ele responde: não foi carne nem sangue, mas é o Espírito Santo que te revelou. Então Jesus, ele era o Deus escolhido, ele é, esse Deus escolhido. Mas quando ele morre e passa aqueles dias, o povo começa a se distanciar daquilo que eles tinham por essência. E aí vem essa palavra, contudo, que ela remete à dúvida, ela remete a talvez, cara, será que aquele que nós estávamos seguindo era mesmo esse Deus? E nós continuamos, no 21, contudo, esperávamos que ele era quem traria redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e eles lhe disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres haviam dito, mas não o viram. A gente sabe que toda vez que você diz algo e você coloca uma vírgula e você vem com mais, ele anula tudo que você falou antes daquilo. Tipo, você é maravilhoso, mas já esquece o maravilhoso, o que importa é o que vem agora no mais. Então, ele fala assim, as mulheres foram ali, algumas de nossas mulheres foram ali,
tiveram uma visão de alguns anjos, dizendo: ele está vivo, ele ressuscitou. Mas quando outros discípulos chegaram naquele lugar, não o viram. Mas não viram, de novo, a dúvida, a perca daquilo que era essencial para que eles pudessem ter fé, para que eles pudessem continuar com Jesus. 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram para crer em tudo que falam os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado a qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, reconheceram, mas ele desapareceu. E aí tem o verso mais incrível para mim desse texto. Para mim é o verso que mais impacta a minha vida. E ele é o verso 32, ele diz assim: então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Não arde o nosso coração quando nós ouvimos falar desse Cristo? O nosso coração não queima de uma maneira sobrenatural? Mesmo com todas as vozes, mesmo com todas as coisas do dia a dia, quando a voz do alto ela vem, o teu coração ele é abalado, as suas estruturas começam a abalar, e você começa a queimar de dentro para fora. E isso não é algo que você explica, isso é algo simples que acontece no teu interior. Assim como nessa noite nós estamos falando, e os nossos corações começam a ser cheios de uma emoção, de um ato que você não consegue explicar. Talvez no seu lugar você já começou a sentir algo diferente no teu coração. Porque quando Ele nos explica, quando Ele nos expõe as Escrituras, quando Ele começa a falar, não tem como nós não reconhecermos a voz do Mestre. Mas as circunstâncias, infelizmente, nos fazem perder. Por quê? Porque Jesus ele se apresenta de uma maneira simples. Há simplicidade naquilo que Jesus se apresenta diante de você. Só que nós queremos as megas estruturas. Mas quando Ele fala, os nossos corações entram em chamas. Ele abala as nossas estruturas. Nós vislumbramos um Cristo ressurreto e nós não contemos as nossas lágrimas. Essas coisas começam a acontecer dentro de nós, e isso começa a tomar conta, começa a crescer cada vez mais, e aquela alegria, tudo aquilo que estava antes em tristeza começa a mudar, tudo aquilo que antes era algo aflito agora começa a te trazer paz, porque há uma presença sobrenatural sobre nós, mas diante de uma simplicidade. Só que nós temos um problema, igreja, de novo, e isso não está relacionado a Jesus, isso está relacionado a nós. Nós complicamos o que era simples. Um evangelho que é puro, que é simples, que Jesus nos ama, Jesus morreu numa cruz, Jesus te salvou. Essa é a verdade do evangelho. A verdade é que você foi salvo, você foi escolhido. Houve um preço que foi pago numa cruz, houve um sangue derramado por você. Isso é a verdade, é a simplicidade. Mas nós tornamos algo complexo essa simplicidade. Agora a gente fala que para você ter acesso à salvação, você precisa ter toda uma liturgia, todo um contexto que te leve. Agora, para que eu possa ouvir a voz de Deus, eu preciso ser um teólogo. Agora, para ouvir a voz de Deus, eu preciso ter uma exegésia. Não estou falando que nós não temos que estudar, mas o estudo, ele nos revela quem Cristo é, e quanto mais nós estudamos, mais simples Ele se torna em nossa vida. Não é o contrário, o estudo de Deus não nos torna complexos, mas nos torna simples, porque nós vemos a simplicidade, de como Ele amava, de como Ele cuidava, de como Ele trazia para perto. Mas não, nós queremos complicar, nós queremos colocar várias coisas. Nós tornamos pesado o que é leve.
Servir ao Senhor não é um fardo. Servir ao Senhor nunca será um fardo. Dedicar a sua vida no altar não é um fardo. Há alegria em fazer tudo isso. Mas por que nós achamos então que é pesado? Porque nós estamos olhando para o lado. Nós estamos olhando para o meu irmão que é imperfeito. Nós estamos olhando para as falhas daqueles que um dia erraram conosco, assim como nós também erramos com os outros. Nós estamos complicando o que é simples. Qual que é a simplicidade? Meu irmão errou, Deus tem misericórdia dele. Assim como eu, ele também é um pecador, Pai. Tem misericórdia de nós e que nós possamos caminhar contigo. É muito simples. É tão simples que parece que é difícil. Parece que não é fácil de acreditar nessa simplicidade. Mas é simples. Se alguém te magoou, perdoa. Mas perdoar é difícil. Trate o teu coração em Cristo e você vai ver que não é. Perdoar não é difícil. Viver em Cristo não é difícil. Mas nós somos complexos e isso é uma realidade. Nós somos pessoas difíceis de lidar. E está tudo bem. Só que nós não podemos colocar a nossa complexidade, a nossa dificuldade em Cristo, porque Ele não é assim. A essência dele é pura, a essência dele é simples. Ele não se movimenta dessa maneira que, para acontecer isso, precisa mexer aquilo, para pregar, se esse negócio estiver aqui, Jesus não age mais. Não é isso. Tendo isso, não tendo a prancha, não tendo, Jesus vai falar do mesmo jeito. Mas a gente está aqui, está ali. Deus faz do mesmo jeito. E sabe qual que é o pior de tudo isso? Nós deixamos de ver Jesus nas coisas pequenas. Você sabe, é um ato que é pequeno, que às vezes é comum para muitos, mas é algo extraordinário nos céus. Quando nós chegamos no final de uma mensagem, nós falamos assim: quem quer aceitar Jesus? Levante uma das suas mãos. Aí eu acredito que a maior parte de nós trata isso como uma coisa corriqueira, é o natural. Alguns levantam as mãos, outros aproveitam esse momento para cochilar. Quem já cochilou nessa hora? Não é verdade? Eu já cochilei, eu não posso mentir. Às vezes num domingo à noite, está ministrando e fala: agora abaixa suas cabeças. Aí você até cola a cabeça assim no banco da frente. A gente trata isso como uma coisa tão simples, e de fato ela é. Mas a realidade é que está acontecendo algo extraordinário na vida daquele que levantou a mão. Está tendo salvação. O céu está entrando em alegria, está entrando em êxtase. Mas nós não vemos, por quê? Porque a Karina errou a nota que ela ia cantar. Meu Deus, ela errou a nota. Cara, que é a nota? Nem sobe para Deus como música, sobe como cheiro. Então sua voz que é ruim pode cantar, Deus ele não ouve. Sobe como essência agradável, Ele está olhando a teu coração, não é aquilo que está saindo dos seus lábios, mas é aquilo que está dentro. Porque o que adianta entoarmos coisas maravilhosas e um coração tão sujo? A verdade é outra. Então nós perdemos essa simplicidade. Sabe quando uma pessoa chega na célula acanhada a primeira vez? Quem já chegou no portão de uma célula e desistiu e foi embora? Que chegou e falou: mano, eu não conheço ninguém aqui, acho que eu vou embora. Mas aí da outra semana você fala: não, eu vou lá de novo. Aí você se senta acanhado. Aí chega um cara lá, o líder, ele fala: e aí, cara, conta um pouco da sua vida. Aí você começa a falar com aquele cara, daqui a pouco você não está entendendo nada, você está chorando. Você está contando que sua mulher te largou porque você traiu, porque você foi um cara ruim. Daqui a pouco vocês estão orando juntos. Daqui a pouco Deus está restaurando o teu casamento. Daqui a pouco Deus está mudando a tua história. Tudo isso porque você foi numa casa e entrou ali para ouvir algo. Isso é muito simples, mas nós perdemos a essência disso que é simples. Porque nós queremos chegar num culto, queremos ver um profeta desse aqui, voando com as asas do céu, tocando na cabeça e do mesmo jeito está escuro, está claro. Você quer isso, mas essas experiências, igreja, não é que não é bom, é maravilhosa, mas não são essas experiências que nos sustentam em Cristo. É a simplicidade do dia a dia diante do Senhor que nos mantém uma vida nele.
é a simplicidade caminhando com Ele. E aí, infelizmente, por conta de tudo isso, nós não adoramos mais ao Senhor, nós não ouvimos mais a palavra, a gente se torna tão crítico, tudo é motivo para você julgar. Nossa, ele falou problema, e aí porque o irmão falou problema, você já olhou para aquele seu amigo e já está assim, né? E aí já acabou, você já não perdeu, você não presta mais atenção na pregação. Aí na outra semana você fala assim, é o problema que vai pregar. E aí já era, você já perdeu. Porque agora nós começamos a escolher os levitas. Ai não, a Karina ela canta, é da hora. Ah, mas o outro, mas o Sérgio, mano. O Sérgio só canta a música do Fernandinho, mano. Ai, eu nem quero ir lá não. Né? Aí você chega ali, ó, você vê que é o Sérgio que está ensaiando, aí você já fala assim, ai Deus, que misericórdia, aí você já senta e já fica assim, ó, falei que ele ia errar? Falei? Você já não está mais no Senhor, você já está ali buscando quem você quer ouvir. A mesma coisa são os pregadores, você começa a escolher aquele que é agradável aos seus ouvidos. Mas uma coisa, igreja, que é extraordinária, é que o altar do Senhor, ele é santo. Quando um homem ele sobe aqui, uma mulher, não há glória nenhuma sobre a vida dele, há um preço a ser pago para dedicar-se ao Senhor. Só que se esse homem subir aqui, ele tiver em falha, não precisa criticar esse homem, porque no dia do juízo o Senhor vai olhar para ele e vai falar, eu não te conheço, não precisa você falar isso. O próprio Senhor tem visto. O nosso papel é, pô, se eu sei que aquele cara que está falando, ele está errado, ele está falhando, ele pecou, cara, Deus tem misericórdia dele, mas usa a vida dele como um instrumento. Às vezes a gente entra lá, paga não sei quanto para ver pregadores que a gente não sabe a vida deles, a gente não acompanha o dia a dia deles. Esse homem é extraordinário, a palavra que vem sobre a boca dele. O cara às vezes bate na mulher, o cara trai a esposa, você não sabe da vida dele. Aí você tem às vezes seu pastor que gosta de carro antigo, e aí você fala assim, não, esse cara aí não. A gente não valoriza o que Deus nos deu em simplicidade, essa que é a verdade. Então nós queremos os extraordinários. Eu sempre brinco e falo assim, cara, é incrível quando vai chegando perto da conferência no final do ano. Quem já foi numa conferência profética aqui? É maravilhoso, não é? É extraordinário, não é? Qual é a diferença daquilo para o que nós estamos vivendo hoje? Nada. Sabe qual é a diferença? O nosso coração e a nossa expectativa. Porque quando a gente sabe que tem uma conferência, você vai numa expectativa, esperando ouvir algo diferente. Mas quando você vem num culto, numa quinta-feira à noite, você vem por mera obrigação. A nossa expectativa em Cristo, ela tem que ser todos os dias. Deus, não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, importa é que a Tua glória movimente aquele lugar. O que importa é que sejamos cheios da Tua presença. O que importa é que nós sejamos abalados pelo Teu amor. É isso que importa. Glória a Deus. Nós não precisamos ser extraordinários para viver em Cristo Jesus. E como eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Como eu agradeço a Deus por eu ser uma pessoa falha, pecadora, mas pela misericórdia dEle eu continuo caminhando. Como eu agradeço a Deus por não ter tudo aquilo que eu queria ter, porque eu sou grato por aquilo que tenho. Todas as coisas que nós temos diante do Senhor é pela glória dEle. Como eu agradeço a Deus por ter uma vida simples, mas que tenha um bom trabalho, que tenha uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um ministério, eu tenho pessoas que oram pela minha vida, que zelam por mim. Como eu sou grato a Deus por essas coisas simples. Mas o que nos impede, né? O que tem impedido você hoje de reconhecer a simplicidade de Jesus no caminho da sua vida? Cada um de nós temos um ponto, cada um de nós temos algo que nos impede. Será que é porque você começou a estudar a palavra do Senhor e agora você é o teólogo e... Não, isso daí não tem contexto. E aí você anula às vezes o que Deus está fazendo. Não estou falando, gente, que a gente não pode olhar para esse lado, a gente deve olhar.
Aquele que ama o Senhor vai gastar a vida no altar para aprender. Mas será que é isso que tem te feito perder a essência? Será que você ainda sente o seu coração arder quando a palavra do Senhor é ministrada? Será que quando você chega diante do Senhor e a palavra começa a ser ministrada, as lágrimas ainda escorrem dos seus olhos? Será que o seu coração ainda queima, ele arde para o Senhor? E uma pergunta que Deus me fez, e essa pergunta foi muito forte: qual foi a última vez que você chorou na minha presença só por estar na minha presença? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas só por estar ao meu lado? Não porque eu te abençoei, não porque eu restaurei a sua vida, não porque eu vou te dar algo, mas só de saber que eu estou ao seu lado. Porque quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a caminhar com Ele, só o fato de eu saber que o Todo-Poderoso, Ele estava do meu lado, santo, bendito, aquele que não tem erro, aquele que não tem pecado, Ele se assentou na mesa com um cara tão falho como eu, um cara tão errado como eu, um cara que não desistiu de mim. E quando eu olho todas essas coisas, eu falo assim: Senhor, eu preciso sim chorar, eu preciso sim gastar a minha vida, não porque o Senhor está fazendo algo, mas porque o Senhor é Deus. Para a gente finalizar, o retorno à essência do Senhor é voltar à simplicidade que um dia nos aproximou de Jesus. Como eu disse, não olhávamos para bandas, não olhávamos para pregadores, e não precisava de uma mega estrutura. Muitas vezes era um violão, você no seu quarto. Para quem não toca um violão, o CD da Cassiane para Dona Meire. Olha lá, ó. CD da Cassiane para Dona Meire, né? Para os jovens de hoje em dia, o CD do Morada, Sem Fim. Para o Sérgio, o Fernandinho. Mas o que eram essas coisas? Você chegava ali no seu quarto, nossa, como era gostoso. Eu colocava o CD do Trazendo a Arca. Eu gostava muito do Trazendo a Arca. Eu colocava lá o Davi Sasser, aquele cara que é meio estranhinho, mas gostava quando ele cantava, e aquilo tinha uns louvores que era diferente, porque eu não estava buscando algo magnífico, eu só estava buscando um encontro. Eu estava buscando um encontro com Deus. E esse encontro, ele não precisava ser manifesto de uma coisa extraordinária, diferente. Ele apenas precisava preencher o meu coração. Quando eu preparava essa palavra, o Senhor, Ele tomou-me um momento ali, e aí eu falei assim, eu parei de escrever, eu parei tudo que eu estava fazendo ali, eu levantei no meu quarto, eu apaguei a luz e eu comecei a adorar. E ali o Senhor, Ele falava no meu coração, e as lágrimas escorriam. E eu falei assim, Senhor, é isso. É isso, não é sobre eu preparar um texto magnífico, mas é o tempo que eu gasto com o Senhor para preparar esse texto. É mais importante para mim. Porque quando eu estou gastando tempo preparando, eu estou gastando tempo com meu Pai. E isso é simples. Isso é a simplicidade. E quando Jesus, Ele parte o pão, diante de nós os nossos olhos se abrem. De novo no verso 32, então perguntaram um ao outro, e eu pergunto a vocês: não arde os nossos corações enquanto Ele nos fala, enquanto Ele não nos expõe a palavra? O nosso coração não queima por Ele? As nossas estruturas não são abaladas? O nosso amor, a nossa paixão não retorna, não vem à tona todas essas coisas? O nosso coração começa a se incendiar, começa a pegar em chamas. O nome de Jesus, só de ouvir Jesus, isso abala as nossas estruturas. Ainda nos dias de hoje, o nome dEle abala as nossas estruturas, abala quem nós somos. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é majestoso. A sua glória está entre nós. E quando eu parei, eu falei assim, Deus, é isso, eu preciso viver isso. Eu fui tomado por um amor que não tem explicação. Mas não é o amor pelo próximo, é o amor que eu tenho por Deus. Não é o amor para minha esposa, mas é o amor que eu tenho por Deus. Eu me tornei apaixonado de novo por Ele. Eu falei, Senhor, não importa quantos anos se passem, eu vou continuar te amando. Tu
és santo, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és o meu Deus. E obrigado, Pai, pela simplicidade de como o Senhor se apresenta, porque para muitos há um comparativo. Ai, porque o irmão viu o anjo que anda com laser e cura, e você não vê nada. Mas é no seu não ver nada que Deus está se apresentando diante de você. Não olhe para os outros, não olhe para aquilo que os outros estão vivendo. Busque o seu encontro. E se o seu encontro for chegar na sua casa, deitar no travesseiro e as lágrimas escorrerem, glória a Deus. Se o seu encontro for abraçar alguém, glória a Deus. O importante é você ter o seu encontro com Deus. Que sejamos simples o suficiente para reconhecer Jesus à mesa, ouvir a sua voz no caminho e permitir que o nosso coração volte a arder por Ele. Amém? Feche os seus olhos e abaixe suas cabeças. Glória a Deus. Como eu falei, igreja, esse é um momento de simplicidade, mas ele é um momento que pode mudar a sua vida por completo. Esse é um momento que para muitos aqui é uma liturgia comum que acontece todos os cultos, mas para você que ainda não fez uma oração reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pode ser um marco na tua vida e a sua vida nunca mais será a mesma. Na simplicidade que o Senhor tem, Ele se apresenta diante de você nessa noite. E eu queria saber se tem alguém que ainda não fez uma oração reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui, levante uma das suas mãos, eu quero orar junto com você. Como eu falei, não é algo para que o próximo veja, não é algo que você faz para que nós estejamos aqui para ver, mas é algo que é você e Deus, é o seu encontro com Ele. Se você levantou uma das suas mãos, coloque a mão no coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que Tu és o meu Senhor e Salvador. Tu és o meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e permita-me caminhar contigo. Apresenta-se, Senhor, nos momentos simples da minha vida, e me conduza de acordo com a Tua vontade. Senhor Jesus, nós estamos aqui, e aqui estão os Seus filhos. Estão aqueles, Pai, que um dia viveram um encontro, um dia estiveram diante da Tua casa, estiveram diante da Tua vontade. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui para vivenciar a simplicidade do Teu amor, da Tua presença, ser impactados pela Tua glória. Então, Pai, eu oro para que todos os Teus filhos sejam cheios do Teu amor, da Tua glória e da Tua presença. Aqueles, Pai, que reconheceram que Tu és o Filho de Deus, aquele que havia de vir para salvar o mundo, Pai, conduza-os em seus caminhos. Mostra, Pai, como o Senhor é maravilhoso, bondoso, caminhando ao lado deles dia após dia. Vamos nos colocar de pé, igreja. Glória a Deus. Eu sempre falo que esse é um momento que eu acho incrível e maravilhoso, simples também, mas é maravilhoso. É aquele momento que a gente está digerindo o que a palavra falou, mas nós temos um momento de adoração. Adorem ao Senhor, orem ao Senhor, peça para que Ele arda no coração de vocês, para que vocês possam ser impactados pelo amor dEle. Amém? Vamos adorar ao Senhor Jesus. Estou pegando fogo, a chama dos Teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou
Estou te amando mais. A canção não mudou. Guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou. Guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. E daqui humilhante estarei apaixonado por ti. E daqui humilhante estarei apaixonado por ti. E daqui humilhante estarei apaixonado por ti. Ainda estarei, e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti.
é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. E daqui 1 milhão. Eia, apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos Ainda estarei, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, Nós chamamos Jesus! Nós chamamos Jesus! Nós chamamos Jesus! A minha canção É! eu Te amo, eu te amo, eu. te amo. Senhor, nós chamamos, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que era, é e ainda há de vir. Tu és o Cordeiro Santo, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Ah, Senhor, obrigado pela simplicidade do Teu amor. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos. Aleluia! Santo! A minha canção é eu Te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu és santo, glória a Deus, aplaudam ao Senhor Jesus. Para você que nos visita, nós temos o pessoal do Boas-Vindas. São as pessoas que vão estar ali no fundo, no balcão. Não deixe de passar lá, não deixe de pegar a sua lembrancinha. Nós queremos te ajudar em oração, amém? Glória a Deus. Igreja, guardem isso no coração de vocês.
não nos ardia o coração enquanto Ele não nos falava. Não se esqueçam, os nossos corações em chamas diante do Senhor. E que esse cântico, que essas palavras, elas possam fazer parte do dia a dia da nossa vida. Nós chamamos Jesus, Tu és santo, glória a Deus. Dê a mão por mão que está ao seu lado. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda sua mão para cá. Que a glória do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Vão para um resto de semana abençoado, cheios da presença e do amor de Deus. Nós amamos vocês. Domingo tem culto. Deus os abençoe. Eu te amo, a minha canção é eu